Então, eu acho que hoje, essa percepção das marcas, existem muitas oportunidades para as marcas. E elas estão de olho. Mas eu acho que o podcast ainda soa como uma novidade. Eu acho que a gente está engatinhando no que diz respeito à conexão com marcas, né? Acho que isso ainda vai crescer muito. E quem tiver já no mercado com um certo assim, histórico, né? Com um track record legal de conteúdos interessantes, tem grande chance de sair na frente quando o boom das marcas passar a acontecer para esse conteúdo de áudio. Será que podcast é para todo mundo? Quem me ajudou a responder essa pergunta foi Ivan Moré, o criador do Desobediência Produtiva, que, aliás, se você não viu o meu podcast com ele no Desobediência Produtiva, aproveita para clicar aqui na descrição, que a gente vai te levar direto pro vídeo, direto pro podcast, ficou bem legal. Mas eu trouxe o Ivan Moré lá no meu Instagram, no @0andrebarros, que, aliás, se você não segue o meu Instagram 0andrebarros, você tá vacilando, por favor, vai lá, vira um seguidor, eu tô sempre compartilhando dicas boas de como construir redes sociais, como construir um negócio em torno das suas redes sociais. Mas eu levei ele lá no meu Instagram pra gente falar sobre podcast e responder essa pergunta: será que podcast é pra todo mundo? Será que as pessoas têm que fazer todos os formatos? Ou ela tem que encontrar o melhor formato que se ajuste à sua forma de se comunicar? O Ivan ajudou a gente a responder essas e outras perguntas com todo o background dele de Globo, de apresentador de programa de esporte, de agora podcaster, de influenciador. Ele ajudou a gente a desvendar um pouquinho desses mistérios sobre qual plataforma, qual formato a gente deve usar. Então fica aqui no vídeo até o final, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, compartilha com todo mundo. Se você não é inscrito aqui do canal, vira inscrito do canal, que vai ajudar demais a gente. E depois me conta lá nas redes sociais o que você achou desse vídeo. Vamos comigo? E aí, tudo bem, André? Beleza, e você? Tudo legal. A primeira provocação que eu te falo, Ivan, pra você já emendar na tua história também, se você quiser, podcast é pra todo mundo, cara? É para todo mundo que acha que tem algo para compartilhar, né? Para quem quer compartilhar a verdade. Porque não adianta você montar um podcast único e exclusivamente para você se posicionar no mercado ou para você atender a expectativa de outras pessoas, né? E aí você precisa ser um baita comunicador para montar o podcast? Depende. Se a sua verdade, se o seu conteúdo, e se você acreditar que o que de fato você conhece e pode transferir para as pessoas, isso gera transformação, é uma super ferramenta. No meu caso foi o que aconteceu. Como eu comecei no rádio, migrei para a TV depois. E agora, ao sair da TV, eu falei, cara, a primeira coisa que eu vou fazer é montar um podcast. Por quê? Porque eu quero aprender sobre mudança de carreira, empreendedorismo, liderança, mindset, novos formatos, novas plataformas digitais, novos formatos de negócios que eu não entendo. Eu vivi numa bolha por 19 anos e meio, né? Eu falo que são 20 anos, mas eu não completei 20, com 19 anos e meio, que eu fiquei em TV. E a bolha da TV, ela por muito tempo, ela exerceu um papel de predominância, né, nas mídias, entre as mídias. A TV sempre foi. Ainda tem uma força muito grande, mas o fato é que perdeu. Quando eu migrei da TV, eu falei, cara, eu vou pro podcast. Eu não sei como funciona, não sei como acontece, mas eu quero, por meio do meu potencial de fazer entrevistas, aprender por meio do conteúdo que eu vou receber ao fazer as perguntas, e eu democratizo esse conteúdo. Eu entrego para as pessoas muito do que eu não sei. Então, eu só vou atrás de pessoas que têm um conteúdo que complementam o meu conhecimento. E aí eu democratizo isso por meio do Desobediência Produtiva. E também do Qual é Moré, que é um pouco mais enviesado para o esporte, né? Então, essa é a ideia. É extrair conteúdo de valor para gerar valor para as pessoas de uma forma gratuita. Então, isso é transformação para mim. Então, nesse caso, eu estou dando esse exemplo de podcast. E esse é apenas um dos formatos de podcast, que existem vários outros. Mas eu acho que, para mim, o podcast se transformou numa ferramenta, né, de aprendizado e de compartilhamento desse aprendizado. O podcast, na verdade, não é que ele é novo. Áudio existe. Áudio nós estamos conversando. A gente está batendo um papo no telefone, né? Sim. Agora, veja, a experiência auditiva hoje no digital, ela está à distância de um clique, na hora que você quiser, na hora que você puder, você pode interromper, você pode parar. Assim como o streaming é para TV. E isso vai muito da sua maneira de assimilar. Tem gente que odeia áudio, tem gente que adora leitura, tem gente que odeia leitura, tem gente que adora vídeo. Então, o digital, ele proporcionou essa facilidade de você assimilar conteúdo dessa forma. E a comunicação, a gente não pode esquecer que não adianta eu falar. Não é eu falar, eu estou me comunicando, não. O processo completo de comunicação, ele passa a existir
quando a minha mensagem, que sai do ponto A, ela chega ao ponto B, ou seja, ela atinge a audiência e ela gera entendimento e retenção. Puta, entendi, mas esqueci. Puta, não comuniquei de forma efetiva. Legal. Então, esse é o meu questionamento, né? Agora, não é fácil você fazer um conteúdo bem feito, elaborado, todo dia, sabe? Todo dia é difícil. Até daria, mas aí você tem que ficar só assim, né? Independe de agenda das pessoas. E eu também passei a entregar, isso foi um erro meu, eu passei a entregar meu podcast só há 1 mês e meio, 2 meses no YouTube. Eu poderia ter entregado desde o começo. Porque em 40 dias, 45 dias, a gente bateu 10 mil inscritos e mais de 50 mil views, né? Em 45 dias. Por quê? Dá para notar que o cara que confere o podcast, que gosta, ele vira heavy user. Sim, né? sim. Porque se transforma numa fonte de conhecimento para ele, né? Isso é muito bacana. Sim. É que eu acho que alguns formatos eles funcionam muito bem para áudio. E quando a gente pensa em podcast, não existe só talk shows, né? Sim. Existem rádio reportagens, ou podcasts, pod-reportagens, eu acho, né? Tem começo, meio e fim. Não sei se você já ouviu a Praia dos Ossos, é maravilhosa, cara. Isso que conta acho que em 10 episódios a trilha de tudo que aconteceu, de reconstituição de tudo que aconteceu no assassinato da Angela Diniz, né? Que foi morta pelo Doca Street. Só que assim, é um capricho, é um cuidado, é um acabamento de áudio que quando você para, fecha os olhos, você olha, é gostoso você assistir ouvir na cama. Sabe? Quando você estiver num momento relax, você fala, cara, é muito imersiva a experiência, sabe? Repito, eu acho que o podcast ele tem que ter um propósito, né? Não é simplesmente jogar a conversa fora. O que você quer fazer? Como você comunica? O que você quer transmitir? Eu acho que esse é o grande segredo. Que nicho você pode atacar? De que forma você pode atuar? Então, eu acho que é um mercado que vai crescer muito ainda, cara. Então, eu acho que hoje, essa percepção das marcas, existem muitas oportunidades para as marcas. E elas estão de olho. Mas eu acho que o podcast ainda soa como uma novidade. Eu acho que a gente está engatinhando no que diz respeito à conexão com marcas, né? Eu acho que isso ainda vai crescer muito. E quem tiver já no mercado com um certo assim, histórico, né? Com um track record legal de conteúdos interessantes, tem grande chance de sair na frente quando o boom das marcas passar a acontecer para esse conteúdo de áudio. Sim. Nessa minha carreira como empreendedor, que eu saí da TV vai completar 2 anos, cara, eu tô aprendendo muita coisa. Dou cabeçada, erro, aí corrijo rota, ainda não acerto a rota certa, ainda vou. Mas tudo isso faz parte dessa transformação que o mercado de trabalho, as possibilidades de modelo de negócio estão cada vez mais abertas, né? E não é de uma hora para outra que as coisas acontecem. As pessoas precisam entender que a persistência é um elemento, é um componente fundamental nesse jogo para você que está buscando sucesso naquilo que você faça. Não é fácil, cara. Eu sinto, e eu tive essa percepção recente, eu sinto faltas de conteúdos roteirizados de áudio. Entendeu? E tanto que eu tentei fazer isso, eu já fiz, eu lancei uma série no Qual é Moré, na semana da decisão da Libertadores, eu fiz 5 episódios na contagem regressiva. A decisão era no sábado. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu soltei um episódio de cada time, um do Santos e um do Palmeiras. Cada episódio de 10, 12, 15 minutos, contando a trajetória, a recuperação da trajetória dos 2 times, de ambos os times, até chegarem à final da Libertadores, né? Então, assim, eu fiz toda a reconstituição, com narrações de gols importantes, lembrando qual foi a campanha do Santos, qual foi a campanha do Palmeiras, como esses times chegaram, como foi a trajetória, qual foi o jogo mais difícil, e tudo com entrevistas na época, com narração. Cara, tá demais, ficou fantástico. Por exemplo, o torcedor hoje que quiser, o santista, que quiser relembrar. Para o Santista é mais complexo porque o time perdeu o título, mas para o palmeirense, até mesmo o Santista, que quiserem relembrar a trajetória dos times até a final da Libertadores, existe esse arquivo de conteúdo em áudio de uma forma muito bem feita, roteirizada e editada. Está no Qual é Moré. Então, esse conteúdo ainda, eu tentei trazer uma marca para patrocinar. Sabe o que aconteceu? Não consegui. Primeiro porque eu tomei essa decisão muito em cima, foi na semana que eu falei, eu vou colocar isso. Tive o suporte de 2 roteiristas, para me ajudarem, que eram setoristas, né, que eram especialistas de cada time. E aí nós fizemos as adequações, eu gravei os áudios, fizemos a edição. E foi um conteúdo muito rico. Só que, cara, isso é um prato cheio para a marca, sabe? Mas como que você imaginava, por exemplo,
um insight de como essa marca estaria integrada, né, nesse conteúdo, que é muito foda, realmente, né? Um puta conteúdo. Cara, sei lá, por exemplo, vamos pensar aqui, Palmeiras. A Crefisa podia patrocinar. Verdade. Sabe? Verdade. Meu patrocinador, sabe? Aí você tá de repente lá no meio, você fala assim, cara, muito do que aconteceu com essa história do Palmeiras, né? Que conseguiu trazer o jogador A, B e C, que custam fortuna, se você levar em conta a média do mercado, é porque existe uma empresa como a Crefisa por trás, que acredita e aposta no time, que é gerido. Acabou. Você tá falando uma verdade ali. E para marcas tem um puta conteúdo, tem um puta valor, né? O uso desse conteúdo para marca também, né? Sim, viu? Crefisa, crédito fácil, eu não preciso falar isso no podcast. Não, você fala de que forma o desempenho do time está diretamente ligado a uma marca como a Crefisa, por exemplo. Acabou, entendeu? E eu já fiz, por exemplo, eu já tive no meu podcast, eu já tive anúncios de empresas que, por exemplo, pagaram o Think with Google, o head do Think with Google no Brasil, ele pagou um conteúdo temático que tem tudo a ver com o que eu quero. Esse cara, se ele quisesse me dar uma entrevista, eu toparia a entrevista, mas o Google pagou para eu ajudar a democratizar e popularizar o conteúdo para um nicho específico que consome o podcast. Então é isso, cara, é saber cobrar. Então a gente precisa ter bastante visibilidade, expressão e relevância num segmento para que daqui a um tempo passemos a monetizar, que eu acho que está passando o tempo, entendeu? Porque tem muita coisa, André. Eu acho que quem se organizar para comercializar só podcast, eu acho que isso existe um nicho muito grande para agências. Agências que só negociam podcast. Faça um mapeamento, alcance, porque são métricas ainda muito pouco claras para o ouvinte e para as marcas. Né? Você lembra que a gente teve aí recentemente um bate-papo de bastidores dos nossos podcasts? Sim. E, cara, é complexo. A gente, para fazer migração de um gerenciador para o outro, é super complexo, cara. Então, não é igual ao Instagram. No Instagram você sabe quantos seguidores você tem, quantas curtidas você tem. No podcast você não tem essa métrica imediata. Né? Então, quando você conseguir... para a marca conseguir tatear isso e ver valor naquilo que você está entregando, as plataformas... Quando eu falo plataformas, Spotify, elas precisam ser mais orgânicas e gerar uma interface de interação com o ouvinte do seu podcast, porque o cara deixa uma curtida, deixa uma mensagem. Puta, Ivan, eu não consigo ver comentário no Spotify. Podia ter comentário. Seria bom. Tem uma dúvida sobre esse episódio, entendeu? Tem que levar para outra plataforma. Só que isso ia ajudar muito a nós precificarmos e veicularmos conteúdo de marca nos nossos produtos, entendeu? Mas a plataforma de áudio tinha que ter esse espaço para engajamento, cara, para métrica, entendeu? E não tem. Porque daí a necessidade de você colocar conteúdos, veicular o conteúdo no Instagram. Então, muito da propaganda do meu podcast eu faço aqui no Instagram. Sim. Entendeu? Comecei a colocar no YouTube agora. Só que não é o mesmo consumidor. O cara que ouve meu podcast não é o cara que me segue no Instagram, não, cara. O cara que tá atrás do conteúdo de áudio, ele vai lá específico. Ele vai lá na plataforma de áudio. Agora, o cara que tá aqui no Instagram, ele tá mais ligado no visual. Ele viu um negócio de podcast, chato. Esse cara tá falando do podcast dele, não quero o podcast dele. Porque é muito difícil hoje, André, você fazer o mapeamento dos algoritmos, né, cara? YouTube, por exemplo, eu soube que o YouTube, no ano passado, eles trocaram o algoritmo a cada um dia e meio. Entendeu? Mas, cara, eu tenho um ponto disso. Eu tenho um ponto que eu acho que a mudança do algoritmo, ela influi no tipo de atenção que você tem que dar a um determinado ponto do seu vídeo. Então, vamos lá, tentar ser mais claro. O algoritmo, a grande mudança do algoritmo do YouTube nos últimos anos foi que ela saiu do número de views como a métrica relevante para retenção, para watch time. Então, não adianta você ter zilhões de views, isso já faz, sei lá, 5, 6, já foi a grande mudança. Não adianta você ter zilhões de views e ter uma retenção e esses zilhões de views viram, sei lá, 2 segundos do teu vídeo, não adianta, você não vai ser relevante. Se você tiver 100 vídeos e as pessoas assistiram 100% dos 100 vídeos, vai ser mais relevante que esse cara. Essa foi a grande mudança. E aí você começa a pensar, fala, qual que é o objetivo dos caras? É levar pessoas para a plataforma todos os dias para assistirem o maior tempo possível de conteúdo dentro dessa plataforma. Então, o que você precisa trabalhar? Precisa trabalhar para trazer essa pessoa todo dia. Independente das mudanças que o algoritmo faça, de agora é mais watch time, agora não sei o quê,
o teu trabalho ele nunca vai mudar, que é eu tenho que criar conteúdo relevante, tenho que trazer interessância diária pra minha audiência voltar aqui pro YouTube e falar, cara, esse canal aqui do Ivan Moré é foda, cara, porque ele traz gente nova todo dia, ele traz as pessoas todo dia e as pessoas assistem o vídeo. Então, assim, isso não muda o algoritmo. O que o algoritmo vai falar não muda isso, porque o objetivo do cara é vender publicidade. Então, tá lá, é isso, tá dado. Então, eu questiono um pouco dessas mudanças de algoritmo, quanto que influi no conteúdo, cara. Eu acho que o YouTube, ele se regula à parte, né? Eu noto muito, eu sei muito pouco do YouTube, porque eu tô há muito pouco tempo lá. Mas eu noto muito o Instagram. O Instagram você fica arrependido. Por que tem stories que você entrega vai para 40 mil pessoas e você entrega stories vai para 2 mil pessoas? Né? Ele começa de uma semana para outra, começa a baixar. Aí cabe você fazer o mapeamento de como as regras do jogo estão fluindo agora, de que forma elas mudaram, para você começar a se adaptar a elas. É uma dificuldade enorme, cara. É verdade. Agora, já agradeço demais você ter topado fazer esse papo. Tamo junto, cara. Querido, sempre parceiro de sempre. Imagina. Então, muito obrigado mesmo. Valeu pela Tamo aula. junto. Então, quem ainda não viu o podcast Desobediência Produtiva e o Qual é Moré, por favor, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, todas as plataformas de streaming tá disponível. Vale a pena. Obrigado, André, pela oportunidade. Boa sorte. Continue nessa jornada aí, que tá bem bacana. Valeu, Ivan. Obrigadão. Tamo Boa junto, noite, irmão. cara. Sorte e sucesso. Valeu, cara. Tamo junto. Abração. Tchau, tchau.